precisamos ser saudáveis é relacional. Nós somos muito imaturos no Brasil. Nós sabemos entrar nos lugares de relacionamentos, mas não sabemos sair. Nós sabemos entrar numa igreja feliz, mas não sabemos sair. Saímos falando mal de todo mundo. Nós sabemos entrar no namoro, mas não sabemos sair de um namoro. Nós sabemos entrar numa sociedade, mas não sabemos sair de uma sociedade. Nós temos que aprender a ser maduro e saber sair. Que ciclos da vida fazem a gente sair. Faz parte. Sair faz parte. Então, nossos relacionamentos são muito imaturos. Uma pessoa sai da minha igreja, eu excluo ela do Instagram e do Facebook. Isso é imaturidade. Ela não desviou, ela não virou um demônio, ela só mudou de denominação. Nós temos que crescer, amadurecer. Nós brigamos por causa de placa, por causa de denominação. Lá na igreja eu falei para todo mundo, eu reuni numa ceia, eu falei para a igreja toda: não precisa me avisar para visitar outra igreja, pode visitar. Não precisa me avisar para ir lá na apresentação do sobrinho, na outra comunidade, pode ir. Eu não boto cerca, eu dou pasto, e as ovelhas vão ser cuidadas. Sabe uma das coisas que a pandemia trouxe de bom? Acabou com a seca. Eu estou aqui com o YouTube, aqui eu vejo quem eu quero. Acabou com a seca. Eu não sou obrigado a ouvir só um ditador, não. Eu posso ouvir mais pessoas, porque existe uma graça sendo derramada, inclusive na igreja católica. Deus está trabalhando por aí, e a gente acha que a graça de Deus está na caixinha da minha denominação. Não, Jesus está trabalhando por aí, meus irmãos. O Senhor está andando nas ruas. O Senhor está andando nas ruas. O Senhor está andando nas ruas, nas vielas, nos castelos. Deus não perdeu o controle. Escute, eu sei, nós oramos, temos que voltar com inteligência. Só que nós estamos numa polarização. Tudo é polarizado. Ou você é calvinista, ou você é arminiano, ou você é esquerda, ou você é direita. Não seja nem da esquerda, seja do alto. Espera o que vem do alto. Para de polarizar. Nós temos valores, vamos brigar por eles até o fim. Ninguém vai colocar ideologia de gênero nos meus filhos. Eu vou preso. Eu estou resolvido, eu vou preso, eu vou abrir uma igreja lá, Abba Pai Prison Break. Eu preciso de diáconos. Quem vai comigo? Diáconos. Ninguém. Mas escute, a minha luta não é contra pessoas, ainda é contra demônios. Eu tenho que entender o meu posicionamento correto como cidadão e o meu posicionamento correto como cristão. Só que nós estamos polarizando tudo. Eu não falo com aquele cara porque ele virou calvinista. Em nome de Jesus, nós estamos perdendo a essência dos relacionamentos saudáveis. Em nome de Jesus, eu oro para que a igreja do Brasil seja saudável relacionalmente, com relacionamentos saudáveis. Nós podemos sentar na mesma mesa e ter divergências periféricas. Irmãos, batiza em nome de Jesus, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não importa, irmão, batiza. Nós estávamos batizando agora, um mês atrás, eu estava falando, nós batizamos 1.007 pessoas num sábado. Foi a coisa mais linda. Aí tinha um cara com o pé machucado, ele não podia entrar na água. Aí perguntaram para mim: como é que batiza? Faz assim. Pronto, daí o pastor: pode. Mas então, se ele não puder assim, a gente faz por aspersão, joga água na cara dele. Não importa que o nome de Jesus entrou no coração dele, e o nome dele está escrito no livro da vida. Nós estamos discutindo coisa que Deus não mandou discutir. Nós estamos brigando na periferia. Jesus é o centro, o resto é bairro. A gente fica no bairro. Volta para o centro, irmão. Volta para o centro. Aliás, hoje em dia eu vejo mais exposição de ego nos púlpitos, mostrando sua teologia, do que apresentando o evangelho da boa notícia. De que, sabe qual é o evangelho da boa notícia? Se você usou cocaína ontem, saiba que Deus é poderoso para te libertar hoje. Sabe qual é a boa notícia? O teu casamento está destruído. Olha para mim, Deus transformou o meu casamento, pode transformar o seu também. Sabe qual é a boa notícia? Você estava condenado ao inferno, mas alguém pagou o preço. Foi rasgada a cédula de condenação, e o seu nome pode ser escrito no livro da vida. Essa é a boa notícia. Mensagem, a Vivi falou um pouquinho, eu acredito na mensagem do Volte. A gente prega tanto o ID. É claro, a gente está numa escola de missão, de clamor. O ID está aqui, natural, vai. Mas eu tenho falado na igreja o evangelho do Volte. Volta. Éfeso, volta primeiro amor. Gadareno, volta para sua família. Jonas, volta para o teu chamado. Volta, é um evangelho do Volte. Nós precisamos voltar.
Assim como uma flecha lançada, antes de ser lançada, ela é recuada. Muitos de nós precisamos ser recuados. Nós estamos, irmãos, quem está na mão de Deus, quando você é recuado, você não está retrocedendo, você está se alinhando. Para ser usado por Deus, você não precisa de um título. Você tem que ser obediente, amém? Muitas vezes o Brasil e as nossas igrejas e cidades estão como escombros. É como uma queda de um prédio. Os escombros caem e pessoas estão ali gritando, vamos salvar, e as patrolas. Só que de repente alguém grita, silêncio. Patrola desliga e o silêncio dá para ouvir uma pessoa gemendo. Nós estamos com tanto barulho que nós não vemos mais o gemido dos nossos filhos. Sabe por que seu filho está com a manga longa nesse calor? Pai, eu vou te dar um conselho, só uma dica. Ele cortou os pulsos, você não viu. A gente fez um apelo agora no último culto de adolescentes, nos últimos cultos, para quem tentou suicídio naquela semana. De 300, 30 jovens vieram à frente. Tentou, não é pensou. Nós damos a volta no mundo para encontrar alguém, para pregar na África, e nada contra, no Sudão, e nada contra, porque missão, Deus mandou, você tem que ir. Mas nós não damos mais a volta na mesa, e os nossos filhos estão do outro lado, sendo discipulados pela internet. Nós não ouvimos mais. Nós não percebemos mais a dor da mulher que entra na nossa igreja com 3 filhos e o marido deixou ela. A gente não percebe mais isso. Nós não estamos notando, a sua esposa está depressiva, você está no ministério achando que está bombando. Você está sendo reprovado por Deus, ainda que você está sendo usado por Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O deserto é presente para promover você. Todo deserto promove. O deserto promove. E o deserto, Deus mandou Filipe entrar no deserto, e ali começou a tirar, escute, os barulhos de Filipe, para ele poder ouvir o que Deus queria que ele ouvisse. Tirar do extraordinário e levar ao ordinário. Salmo 90, contar os dias. É no caráter de Deus treinar a gente no deserto, no processo da maturidade. No deserto valorizamos o que tem valor, não o que tem preço. No deserto a gente valoriza a água, que a gente no dia a dia, na correria não percebe, mas no deserto a gente valoriza. No deserto a gente valoriza amigos, que a gente esquece de valorizar, mas no deserto, aquele amigo está com você. E deixa eu ir um pouquinho mais. Amigo de verdade não é aquele que está só no deserto, mas aquele que está no dia da festa. Porque amigo não é ser quem chora com você, é quem celebra você. O mais difícil não é chorar, porque chorar até o inimigo chora. Agora celebrar sua conquista, só quem é amigo mesmo. Só que amigo tem coragem de olhar para você e dizer assim: cara, a sua alegria é a minha. É interessante, é do caráter de Deus. Escute essa frase, escute isso aqui: a abundância nos alegra, a escassez nos reposiciona. A abundância nos alegra, a escassez nos reposiciona. Pedro foi reposicionado depois de uma pesca falida. O filho pródigo só voltou para casa porque passou fome. Escute isso, você que trabalha com assistência social, desenvolvimento social e transformação social, escute: cuidado para você não dar uma cesta básica para o filho pródigo. Porque o filho pródigo está voltando para casa num processo que Deus está trabalhando ele. Cuidado, porque você pode estar atrapalhando o processo da vida de alguém. Ontem o Luiz Hermínio falou para mim: Thelmo, nós não podemos ter pena de Jonas não. Tem Jonas que tem que ir para a água mesmo, porque ele tem que voltar para o chamado dele. Enquanto ele não cair, afundar e falir, ele não vai aprender. Ninguém teve pena de mim não, irmão. 2008, nós tínhamos uma comunidade de fé numa favela e faliu. Eu sou um pastor falido. Faliu a igreja, faliu, fechou, entreguei o pavilhão, mandei os membros congregar em outros lugares, e eu fui para dentro de casa, fui congregar numa igreja perto de casa. Por quê? Porque eu estava dentro do sistema religioso. Quando eu vi os bastidores, eu falei: eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero esse evangelho da prosperidade, eu não quero barganhar com Deus, eu quero Jesus. E quando eu vi tudo aquilo, e o meu pastor na época, o caráter não estava trabalhado, eu falei: não posso ficar nessa raiz. E eu saí, só que eu saí, irmão, igual um pêndulo. Você já viu um pêndulo? Você solta um pêndulo, ele não fica no meio. Você solta o pêndulo, ele vai para o outro extremo. E eu fui para o outro extremo, botei uma calça jeans, um astar, uma camisa rasgada e falou: não tem placa, quebrei a placa da igreja, não precisa de púlpito, ninguém me chama de pastor. E ficou uma bagunça. E não tinha horário para começar, não tinha horário para terminar. E quando eu pregava, eu só tinha uma mensagem: raça de víboras. João Batista era meu amigo de culto. É só o que eu pregava.
Eu estava denunciando o prédio torto, isso aqui está errado, essa teologia do inferno. Fulano, eu dava nome, fulano é do Satanás. Dava nome. Aí o Espírito Santo me chamou um dia: filho, eu te amo. Obrigado, Senhor, então eu vou falir você aqui. Começou a gente ir embora, fechou a igreja. Quando fechou a igreja eu fiquei com vergonha, porque eu achei que eu ia salvar minha cidade sozinho. Eu achei que eu era o cara agora. Eu descobri a roda, eu descobri o evangelho. E aí Deus, gentilmente, com um amor que só um pai tem, permitiu fechar. Quando fechou eu fiquei com vergonha. E Deus me disse uma frase: filho, a melhor forma de denunciar um prédio torto é construir um reto. Você tá com uma ira santa, mas isso não vai construir. Eu quero que você ame a minha noiva e edifique a minha noiva e cuide da minha noiva. Para de atacar. Filipe são aqueles que preferem estar sentados à mesa do que o púlpito. Então Filipe tomou a palavra e começou pela escritura e anunciou Jesus. Escute, eu quero foca nisso. Filipe pegou e falou assim: olha, eu tenho uma experiência, eu quero contar o que aconteceu no meu encontro com Deus. Não, eu quero contar o que eu aprendi lá na minha escola bíblica. Não, eu quero contar o que eu ouvi do meu pastor. Não, ele falou assim: ó, escute. Ele começou pelas escrituras e apresentou Jesus. As pessoas não querem Calvino, elas não querem Armínio, elas não querem Lutero, elas querem Jesus. Elas têm fome de pão e Ele é o pão. Elas têm sede de água e Ele é a água. Elas têm desejo de paz e Ele é o príncipe da paz. Ele apresentou Jesus. Nós estamos assim, irmãos, escute, nós estamos num problema. A gente se converte e descobre que é filho. Porque a primeira coisa para saber é que é filho, coisa maravilhosa, ele é meu pai. Aí eu descubro que eu sou filho, passa um ano, eu vou numa escola bíblica, aí eu descubro que eu sou protestante. Porque o cara ensinou, você é protestante, Savonarola, John Hus, Lutero e pá. E aí você descobre, uau, eu sou protestante. Aí você encontra outro irmão e pergunta: você é o quê? Eu falo: eu sou protestante. Mas você é protestante pentecostal ou tradicional? Não sei, eu sou protestante. Tá, mas você ora em línguas, acredita no manto, no radinho a pilha, nessas coisas, tu é do reteté? Ele disse: não, eu fui no monte, acendeu uns matos lá e fiquei enlouquecido, comecei a orar numa língua que eu não entendo. Uau, então tu é pentecostal, cara. Uau, eu sou um protestante pentecostal. Aí você encontra outro irmão de outra igreja, ele pergunta para você: você é pentecostal, calvinista ou arminiano? Eu sou pentecostal, sou protestante pentecostal. Calvino, Armínio. Daí você descobre que é um calvinista pentecostal, não combina, mas você é um protestante. Agora eu sou um protestante pentecostal calvinista. Aí você encontra outro irmão calvinista e pergunta: você é calvinista supralapsariano ou infralapsariano? Eu não sei, eu sou protestante pentecostal calvinista. Mas você acredita na tulipa, nos 5 pilares da tulipa? Não, eu acredito. Então você é supralapsariano. Aí você encontra outro irmão de outra igreja, ele pergunta: você é pré-milenista, pós-milenista ou amilenista? Não sei, eu sou protestante, pentecostal, calvinista, supralapsariano. Aí ele explica o milênio para você. Aí você descobre que é pré-milenista. Aí você agora é um protestante, pentecostal, calvinista, supralapsariano, pré-milenista. Aí o irmão pergunta: você é tribulacionista, pós-tribulacionista? Aí você fala assim: eu estou atribulado. Eu não sei se a tribulação vai ser antes ou depois, já estou atribulado. Mas agora você descobriu que é um protestante, pentecostal, calvinista, supralapsariano, pré-milenista, pós-tribulacionista. E agora você faz curso de teologia e recebe um diploma de pastor. Agora você é um pastor protestante, pentecostal, calvinista, supralapsariano, pré-tribulacionista, pré-milenista, atribulado. E aí você está aqui agora. Aí chega uma irmã na igreja com a roupa do filho dobrada, dizendo assim: ó, meu filho está na boca de fumo. Eu queria que o senhor ungisse a minha camisa. Mas agora a sua teologia é reformada. Fala assim: ó, não posso ungir camisa, porque isso não está dentro da minha teologia. E aí você saiu de um lugar tão simples, onde você chamava Deus de pai, Ele te chamava de filho, e você obedecia a Ele, porque os meus filhos ouvem a minha voz e obedecem a minha voz. A gente se perdeu nisso. Eu tenho um irmão lá na igreja que é calvinista, supralapsariano, essas coisas. Ele congrega lá. E esses dias a mãe dele pegou Covid e ficou entubada 50 dias. Ele me chamou e falou: Thelma, meu calvinismo não está resolvendo nada. E ele falou que estava em casa desesperado, pegou a Bíblia na mão e falou: Deus, eu não faço isso.
Eu nem acredito nisso, mas fala comigo. Para. E Deus assim: eu sou o teu Deus em todo tempo. Indo a caminho, chegaram num lugar que tinha água. Aí o etíope assim: tem água ali, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe respondeu, segundo a terceira epístola de Calvino, segundo a doutrina do 15º pastor da minha denominação, você tem que fazer o curso de batismo de 7 semanas. Você tem que confessar todos os seus pecados. Você tem que ficar puro. Você não pode ter pecado. Você tem que estar limpo. Você tem que estar bonito, crente. Não, ele falou assim: tu crê que Jesus é o Filho de Deus? Tu crê? Aí o cara falou: sim, eu creio. Aí Filipe: para a carroça. Por quê? Porque houve salvação aqui dentro da carroça agora. O batismo não salva ninguém. O batismo confirma a salvação que ocorreu dentro primeiro. Só que o Luiz Hermínio já fala isso. A igreja, Jesus é o caminho, a igreja quer ser o pedágio. Ela quer cobrar no meio do caminho quem pode e quem não pode se achegar a Jesus. Eu contei ontem na escola do clamor, uma irmã, 20 anos numa denominação, não podia se batizar porque fumava cigarro. Fumar cigarro é pecado, irmão, claro que é. Mas por que é pecado? É pecado porque destrói o templo de quem? Do Espírito Santo. É pecado, todo vício é pecado. Eu quero te abençoar, você que tem um vício, qualquer vício, que você seja liberto nessa manhã. Inclusive o vício da internet. Só tem 2 coisas que nos chama de usuário: é a internet e droga. Então cuidado, também é um vício. Todo vício seja liberto em nome de Jesus. Inclusive o vício pelo microfone também é vício. Tudo aquilo que rouba o nosso coração é um vício, e é pecado porque é um vício. Eu falei para ela: irmã, eu vou te fazer uma pergunta, a mesma pergunta do Felipe: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Ela falou: eu não só creio, eu sou apaixonada por Ele. Eu amo, eu tenho um sonho de publicar minha fé. Eu amo Jesus. Ela chorava, dizia: você vai no batismo, você leva o cigarro aceso, que eu vou afundar você e o cigarro. Escuta, ela foi com o cigarro aceso. Só que ela não foi com o cigarro aceso, ela foi com o cigarro no bolso. Ela ficou com vergonha e falou: pastor, estou com o cigarro aqui no bolso. Eu falei: não tem problema. Até porque, irmãos, já que o cigarro é pecado porque é um vício, a Coca-Cola também vicia. Fica a dica. Eu duvido que você vai deixar de tomar Coca-Cola. Duvido, mas tudo bem, fica comigo, continua no raciocínio. Aí eu falei para ela: vem, irmãos, ela entrou na água, irmãos. Ela entrou na água assim, aos prantos, ela veio na minha direção. Quando ela chegou em mim, ela falou: não precisa. Eu confesso, eu reconheço, Ele é meu Senhor. Eu me arrependo. Eu falei: amém. Aí eu te batizo em nome do Luiz Hermínio do Mevan lá. Não foi. Não ia dar certo. Está amarrado com... Em nome da igreja Abba Pai. Não, em nome da igreja Lagoinha, em nome da Quadrangular. Não, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Quando ela saiu da água, ela já saiu avivada, irmão. Saiu pentecostal, protestante, conversa, saiu tudo. Ela saiu da água voando, irmão. Quando ela saiu da água, passou 3 semanas, ela manda um áudio para mim: pastor, 20 anos fumando, faz 3 semanas que eu não fumo. Não impeça ninguém de se achegar a Ele. Ele tem poder de transformar a prostituta, de transformar Saulos em Paulos, de mudar a sua vida, de mudar a vida do outro. Não impeça ninguém de se achegar a Jesus. Os eunucos estão por aí. A pergunta é: onde estão os Filipes? Dispostos a deixar a plataforma se for preciso, dispostos a deixar a internet se for preciso, para ouvir o gemido de um homem honesto, que está lendo as escrituras mas não está entendendo.